Não, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 13 ao 20. Eu não sei quem bebeu essa água, mas eu vou beber dela também. Glória a Deus. Obrigado. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20. Aleluia. Todos aí? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Se assente, por favor. Bom estarmos aqui. Aleluia. Alguém me alcança o meu celular, por favor? Eu não sei o que está acontecendo com essas luzes hoje. Obrigado. Mas essas luzes não estão corretas. E eu sou muito particular nisso. Chato, para não dizer chato, eu falo particular. Glória a Deus. Hã? É? Mas Deus perdoa vocês. Essa é para mim, uma das raras ocasiões em que Deus me dá duas mensagens. E eu não sei a razão que Deus faz isso, porque normalmente Deus dá uma mensagem, né, quando a gente busca para pregar na semana, e Deus me deu duas mensagens. Eu estava até ontem ainda meio debatendo comigo mesmo sobre qual era a vontade de Deus para essa manhã, para esse dia. E Deus colocou esse texto que nós víamos estudando na nossa classe, no estudo bíblico. Na terça-feira, Deus colocou esse texto no meu coração. Algum tempo atrás eu queria trazê-lo para você, porque um dos grandes prazeres que nós temos, ou ainda teremos em toda a eternidade, é o conhecimento de quem Cristo é. Conhecimento de quem Cristo é. João capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz assim: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique. Assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E ele fala assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único verdadeiro, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, a quem foi enviado por Deus. É um dos maiores privilégios que o cristão recebe, se não o maior. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo mais de Cristo. Porém, a nossa vida eterna já começou, amém? Quem já começou aqui a vida eterna? Diga amém. Se você não começou, hoje você terá a oportunidade de começá-la. A nossa vida eterna já começou, nós somos selados pelo Espírito Santo, já recebemos vida em abundância, como cantamos hoje aqui, já fomos justificados, santificados, regenerados. E agora então, qual é a nossa missão aqui nessa terra, além da expansão do reino? É conhecer Jesus Cristo. Nós temos uma noção, às vezes, ou um pensamento, de conhecer a Ele começará na eternidade, na glória. Mas na verdade este privilégio foi dado a todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu da água e do Espírito, foi dado a ele o acesso a conhecer mais e mais de Deus e de Jesus Cristo. Diga amém, por favor. Então, se a vida eterna já começou para você, você já recebeu acesso,
do conhecimento de quem Cristo é. Ele já nos deu esse acesso. A pergunta é: como nós temos buscado conhecer mais de Jesus? O que nós temos feito para conhecê-lo mais? Porque existem diversos níveis de conhecimento. Você pode conhecer alguém de vista, você pode conhecer alguém como um colega de trabalho, você pode conhecer alguém como um familiar, você pode conhecer alguém como um amigo íntimo, você pode conhecer alguém como esposa, como filho, mas cada nível de conhecimento requer um nível de tempo e esforço superior ao outro. Pense nas pessoas que você conhece agora, aqueles que estão no seu dia a dia, no seu convívio, né? Aquelas pessoas que você tem contato diariamente. Talvez algumas delas, se eu perguntar para você qual é o sobrenome dela, talvez algumas você não me saberia responder, porque é um contato muito raso. Mesmo que você converse com ela todos os dias, você não passa de um limite de intimidade. Se eu perguntasse para você qual é a idade, onde ela mora, onde trabalha, se eu perguntasse para você que comida ela gosta, qual é a cor preferida, quais são os seus sonhos, as suas metas, o seu propósito, você vai notar comigo que a lista vai diminuindo de acordo com o nível da pergunta, porque a lista diminui de acordo com o nível de intimidade. Então, com Jesus, com a pessoa de Jesus, não é diferente. Quanto mais intimidade eu tenho, mais conhecimento eu adquiro. Quanto mais intimidade eu tenho, mais eu conheço do que ele gosta, do que ele não gosta, da comida que ele gosta, da cor que ele gosta, do estilo de adoração. Irmãos, eu estou apenas ilustrando, logicamente, mas para nós entendermos. Porque intimidade requer tempo e esforço. Tempo e esforço. Um dos principais deveres de todo cristão é buscar o conhecimento de Cristo cada dia mais. Como nós temos buscado este conhecimento? Isso requer tempo e esforço. Cristo só vai se revelar àqueles que desejam passar tempo com Ele. É por isso que em Mateus 6, Jesus ensinando a orar, Ele falou: olha, não orem como fazem os hipócritas, que vão nas sinagogas, levantam suas mãos e diante dos outros fazem as suas orações. O que Ele estava dizendo? Isso é hipocrisia, se é só isso que você faz. Se você apenas ora quando está no meio de pessoas, se você apenas se comunica com Cristo quando está na frente de pessoas, isso se torna hipocrisia. Mas Ele falou: mas quando você orar, você vai para dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, e o seu Pai que vê em secreto te recompensará. O Pai vê em secreto, porque quando nós entramos no quarto em secreto, nós estamos dedicando a Ele tempo e esforço. O tempo e o esforço é necessário para que haja intimidade. Quem é casado aqui vai saber, se nós não investimos tempo com o nosso cônjuge, se nós não investirmos, se nós não nos esforçarmos para que o nosso relacionamento melhore a cada dia, ele não vai ficar estagnado, ele tende a piorar. Porque relacionamento nunca fica da forma que é. Ou ele progride ou ele regride. Não existe estagnação. Ah, nós somos iguais e nós éramos o ano passado. Não. Se você não investiu tempo, se você não se esforçou para que o relacionamento melhore, a probabilidade é que ele tenha piorado. Amém? Esposo, entenda isso. Esposa, feche seu ouvido, por favor. Não ouça. Esposa, aprenda isso, por favor. Invista tempo, invista em se esforce no relacionamento com a sua esposa. Não é porque você assinou um papel, uma certidão dizendo que você é casado, que automaticamente o relacionamento vai melhorar daqui para frente. Necessariamente você precisa investir tempo e se esforçar para que o relacionamento melhore. Amém? Agora abra os seus ouvidos aí para continuar ouvindo a mensagem. Se você viver do conhecimento de ontem, do relacionamento que você tinha ontem, o seu relacionamento está fadado a falir, porque nós fomos comissionados a conhecê-lo, e com Jesus não é diferente. Tiago nos diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a quem? A vós. É interessante que Tiago fala:
Primeiro nós nos achegamos a Deus, depois Ele se achega a nós. E isso é congruente com Mateus 6, que fala que nós primeiro entramos no nosso aposento, fechamos a porta, e então o nosso Pai nos vê em secreto, e Ele nos recompensa. Qual é a recompensa dele? Claro, com resposta de oração sim, mas a recompensa é Ele olhar para nós. Ah, você não entendeu. A recompensa do relacionamento é Cristo olhar para nós, é Cristo nos observar, é Ele ver, está lá um filho que quer me conhecer mais, então eu decido me revelar a Ele. Quando nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. Diga amém. Agora, nós não buscamos para ter apenas informações. Informações, na verdade a informação é o princípio do conhecimento. A informação é o primeiro passo. Se nós pararmos na informação, nosso relacionamento vai ser um dos mais rasos. Eu conheço muitos teólogos, muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas não têm relacionamento com Deus. Tinha uma pessoa que uma vez, numa festa, começamos a conversar e entramos em um certo debate. A pessoa conhecia mais de Bíblia do que muitos pastores que eu conheço. Porém, a sua vida estava totalmente fora da presença de Deus. Conhecimento é o primeiro passo do relacionamento, mas ele não pode ser o fundamento do relacionamento. Por que nós buscamos conhecer mais de Cristo? Porque uma revelação genuína da pessoa de Cristo nos torna mais e mais como Ele. O propósito do relacionamento é nos tornar mais como Ele. Diga amém, por favor. O propósito do relacionamento não é para eu pregar e saber versículos decorados. O propósito do relacionamento não é para eu dizer que eu sou um bom pastor. O propósito do meu relacionamento com Ele é para que quanto mais perto eu chegar dEle, mais eu me torne a imagem de Deus. Eu preciso ser como Ele. E eu só consigo ser como Ele quando eu tenho convívio com Ele. Você está entendendo? Conhecer Jesus, meus irmãos, é o maior prazer que um ser humano pode obter. O maior prazer. Somente o verdadeiro conhecimento de Cristo sacia a nossa sede, a nossa fome. Somente o conhecimento de Cristo pode preencher a nossa alma. Eu estava recentemente com algumas pessoas, e uma das frases que eu ouvi me chamou muita atenção, que falou: certo conhecimento humano curou a minha alma. E aquilo na hora me impactou, porque eu sei, eu conheço, e eu sei que é verdadeiro, que só Jesus pode curar a alma. Só Jesus pode curar a alma. Nada mais sacia a alma do ser humano. Somente aquele que formou o ser humano. Somente o Espírito de Deus é capaz de saciar a sua alma. Às vezes buscamos o saciamento, buscamos a comida para nós. Como é que fala, Jesus? Alimento em outras coisas. Thank you. Às vezes nós buscamos alimento em outras coisas, mas só Jesus. Nós precisamos começar a pregar novamente que é só Jesus, gente. A igreja precisa começar a dizer que é só Jesus. Tem tantas outras coisas que nós podemos aplicar, tantas estratégias que nós podemos buscar, podemos fazer tantas coisas, mas existe só uma que é necessária, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Nenhum outro prazer é mais prazeroso, nenhuma outra oferta é melhor, nenhuma outra coisa é mais atraente, nenhum amor é mais desejado, nenhuma outra água pode saciar. Quando Jesus encontrou aquela mulher, ele falou assim: você vai beber deste poço, mas você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu dou, você nunca mais terá sede, e ainda mais além, vai jorrar de você uma água. Ei, escute o que eu estou dizendo para você: nada mais pode saciar a tua alma. Nada mais pode saciar a tua alma. Sabe qual é a razão que muitos têm trocado Jesus tão facilmente? Porque não tem relacionamento, porque não entendem. Irmãos, eu amo muito um pregador chamado Francis Chan. Francis Chan era pastor de uma igreja de mais ou menos 7, 8 mil membros na Califórnia. E talvez é o autor, se não é um dos best-sellers cristãos. Uma vez, uma entrevista dele, perguntaram quanto dinheiro ele tinha, ele não quis responder, mas ele falou: meu dinheiro, com o que eu tenho, sou capaz de construir hospitais. Então aí nós já colocamos o nível da riqueza do homem. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão de tudo.
para começar a evangelizar o mundo. Ele foi para a Indonésia, levou os filhos dele, 7, 8 filhos que ele tem, tirou os filhos da Califórnia, do conforto, e levou para a Indonésia, para mostrar para eles a necessidade que as pessoas têm de Jesus. E quando ele voltou, ele não voltou para a sua igreja, mega igreja, não voltou para isso não, ele voltou para fazer igreja nas casas, e começar o básico de novo, e dizer: você só precisa de Jesus, você não precisa estrutura, você não precisa nome, você não precisa reconhecimento, você não precisa dinheiro, porque quando você tem Jesus, você tem tudo. Quando você tem Jesus, você tem tudo, irmão. Sabe o que vai satisfazer? Sabe por que nós não somos satisfeitos? Porque nós não encontramos a nossa satisfação em Cristo ainda, porque nos falta relacionamento. Aí nós ficamos querendo preencher o vazio da alma com outras coisas. Não, peraí, eu vou trabalhar um pouquinho mais, porque isso vai preencher o meu vazio. Não, peraí, eu vou buscar isso aqui, e eu vou comprar aquilo, e eu vou comprar isso, e eu vou comprar aquilo outro, e isso vai preencher a... Não, eu vou, e quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você vai ver que não preencheu. Mas aí você entra no seu quarto, e você fecha a sua porta. Faça isso se você ainda não fez. E você diz assim: ninguém me incomode, não bata na porta, não vem me perguntar nada, deixa eu aqui. E você só sai de lá quando o Espírito Santo se manifestar naquele lugar, e você vai sair de lá completo, você vai sair de lá saciado, você vai sair de lá sem mais sede, sem mais fome. Por quê? Porque Ele preenche o vazio da nossa alma. Nós precisamos começar a dizer que Jesus é suficiente, amém? A razão que nós trocamos Jesus tão facilmente, a razão que substituímos a fonte tão rapidamente, é porque ainda não conhecemos verdadeiramente. Você entendeu o que eu falei agora? Quando conhecemos a Ele, o dinheiro já não nos atrai mais. Quando conhecemos a Ele, os títulos não nos atraem mais. Os lugares que nos colocam já não são atraentes para nós, porque Ele é tudo, para Ele é tudo, por Ele é tudo, tudo é para Ele. Por que eu fiz essa introdução? Por que eu comecei a falar de relacionamento? Porque o relacionamento precisa partir de um conhecimento pleno de quem Cristo é, um conhecimento profundo de quem Cristo é. E é isso que Paulo traz para nós na primeira carta aos Colossenses, que nós lemos no início. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes, eu sei que você já deve ter meditado, estudado este texto, mas eu quero talvez hoje abrir a sua mente para algumas coisas, se Deus nos permitir, pela graça dEle. Se você entender isso hoje, você vai sair daqui podendo dizer que o seu relacionamento foi aprofundado. Você está entendendo? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar hoje, porque hoje eu vou tentar expor uma parte da Escritura que é difícil de entendimento. Eu quero expor ela para você com esperança que isso vai te dar uma fome tão grande por Jesus, isso vai te dar uma sede tão profunda por Jesus, que você vai sair daqui e você vai dizer: não, eu preciso mais, eu não posso estar satisfeito com o nível que eu estou de conhecimento e de relacionamento, eu preciso mais de Jesus. Eu creio que se nós compreendemos o que eu vou falar hoje aqui, nós vamos sair daqui num nível de relacionamento mais profundo do que você entrou. Por que eu falo isso? Porque Paulo escreve a uma igreja que estava enfrentando problemas. Paulo escrevendo aos Colossenses, uma igreja que ele nunca visitou, ele escreve aos Colossenses para combater uma das primeiras heresias que vieram contra a igreja primitiva. Essa heresia se chama gnosticismo. Quem já ouviu falar aqui gnosticismo? Quem já ouviu? Amém, glória a Deus. Se você falar 5 vezes, você já é batizado no Espírito Santo. Adriel começou a provar ali. É uma das primeiras heresias que surgiram na igreja. O que é o gnosticismo? É a busca pelo conhecimento humano como forma de salvação. A busca pelo conhecimento humano como forma de salvação, para obter salvação. Na igreja da cidade de Colossos, surgiu um povo dizendo que Cristo não era mais suficiente, dizendo que aquilo que Cristo efetuou na cruz do Calvário não era suficiente,
dizendo que para obter salvação você precisava acrescentar alguma coisa a mais a Cristo. Eles diziam que para obter salvação era necessário você buscar conhecimento humano, e começaram a questionar a divindade de Cristo, a suficiência da cruz. Queridos, todas as vezes que alguém acrescenta algo a Cristo ou à cruz, isso é uma heresia, é um grande perigo. Se você entrar num ambiente que eles falam, Jesus é bom, mas ainda é necessário isso, corre, sai correndo de lá. Se algum dia o pastor falar para você que para sua salvação, eu, Adaelton, falar para você que para sua salvação, você precisa fazer alguma coisa além daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, venha me questionar. Venha falar comigo e dizer, pastor, onde está isso na Bíblia? Porque isso é uma das maiores heresias. Não acrescente nada a Jesus, Ele é suficiente. Você está entendendo? Você não pode acrescentar nada daquilo que Cristo fez na cruz para a necessidade da salvação. Ele é suficiente. E eu tenho uma notícia para você: se você colocar sua fé em Jesus hoje, Ele também é suficiente para você. Mas pastor, o seu sacrifício foi há mais de 2000 anos atrás, foi um pouco menos na verdade, de 2000 anos atrás, mas Ele continua sendo suficiente. E eu tenho uma notícia: não importa o que você fez ou deixou de fazer, o sangue vertido na cruz do Calvário continua sendo suficiente para te purificar de todo e qualquer pecado. Não importa a forma que você entrou hoje aqui, o sangue ainda tem poder para te salvar, o sangue ainda tem poder para te limpar, o sangue continua sendo o mesmo que foi há 2000 anos atrás, ele continua poderoso para você, para sua família, para sua casa, para os seus parentes, ele ainda é suficiente. Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Gente, estão querendo hoje, essa heresia continua viva nos dias de hoje, só que hoje de uma forma mais sutil, porque hoje eles falam assim: não é que nós estamos negando a divindade de Cristo, não é que nós estamos em cruz, não é, mas é que se você fazer isso vai ficar mais fácil. A sutileza é que se você fazer isso vai ficar melhor, vai ficar mais fácil para você. Irmão, não existe mais facilidade do que alguém tomar o seu lugar numa cruz sem você fazer nada. Você quer alguma coisa fácil? Fácil foi o Filho de Deus descer a sua glória, se fazer em forma de homem, e em forma de homem se tornar escravo até a morte de cruz, e quando foi encontrado numa cruz, Ele perdoou os nossos pecados. E o que eu fiz? Eu apenas disse: eu quero, eu só quero, eu só aceito, eu só quero, eu creio, eu não fiz nada mais. Então como tornar isso mais fácil? Como que se torna isso mais fácil? Se Ele já fez tudo por mim e por você. Ei, Jesus. A Bíblia fala assim: existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não adicione, não acrescente nada além deste mediador. Ah não, mas se eu for para a igreja do pastor Adaelton lá, você sabe, você está enganado, porque o pastor Adaelton não tem poder algum, ele precisa tanto da graça igual você, ele precisa do favor de Deus igual você. Ah, mas a Freedom, não sei, não, você não está entendendo. Não acrescente nada a Jesus, não coloque nada mais do que Jesus, Ele é suficiente. Existe só um mediador, só um, e o nome dele é Jesus Cristo, homem. Por que Ele é Jesus Cristo, homem? Porque Ele se fez carne para tomar o meu e o seu lugar. Aleluia! Existe só um capaz de tirar você do fundo deste poço. Só um. Existe só um que perdoa pecados, existe só um que salva, existe só um Senhor, existe só um, é só Ele. Irmão, eu não sei como você entrou hoje aqui, eu não sei se nós temos pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas eu quero te apresentar um Deus, Criador dos céus e da terra. Nós vamos falar mais sobre isso, que decidiu morrer no seu lugar numa cruz, e através do seu único ato de sacrifício naquela cruz, Ele deu a você acesso à eternidade. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão agora e dava um glória a Deus. Paulo então, escrevendo aos Colossenses, ele começa a partir do versículo 9, primeiro, orando pelos Colossenses. Paulo vai revelar aos Colossenses aqui algo tão profundo, irmãos, mas antes da revelação ele faz uma oração. Às vezes,
nós precisamos orar pelas pessoas que precisam ser corrigidas. Pessoas que precisam ser corrigidas precisam muito mais da nossa oração do que a nossa correção. E quando nós oramos por aqueles que nós vamos corrigir, e corrigir de uma forma boa, não é você, mas quando nós oramos por eles, duas coisas podem acontecer. Primeiro, quando você chegar na pessoa, o coração já vai estar quebrantado, vai receber com amor aquilo e vai ser salvo. Ou segundo, Deus vai mostrar que o erro está em você e você nem vai precisar corrigir. Aleluia! Então Paulo começa fazendo uma oração. E Paulo faz isso normalmente nas suas cartas. Você pode ler Filipenses, você pode ler Efésios. Ele fala: eu me ponho de joelhos e oro por vocês constantemente. Ele ora por aqueles que ele está prestes a corrigir. E ele fala assim: eu quero orar para vocês, para que vocês, no versículo 9, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está orando aqui? É que nós conheçamos a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Quando conhecemos a vontade de Deus, nós não conseguiremos questionar os meios de Deus. Você não entendeu, pai. Quando você conhece a vontade de Deus, você não questiona o processo de Deus. Só aqui entendeu. Só a Jaque. Escuta, sabe por que você está questionando os processos? Sabe por que você está questionando os meios? Porque você ainda não entendeu o propósito. Quem entende o propósito, o propósito, ele começa a passar pelos processos de forma alegre. É por isso que Paulo fala assim, você precisa conhecer a vontade de Deus. Aquilo que você está passando, enfrentando, é explicado pela vontade de Deus. Você quer conhecer o porquê? Conheça a primeira vontade. Jesus. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus com o quê? Com sabedoria. Coloca o versículo 9 para mim, por favor, aí. E pode ficar nesse texto que eu vou ficar bastante nele. Versículo 9 de 1 Colossenses. Colossenses 1, 9. Na primeira Colossenses, desculpa. De cada vez. Gente do céu. Aê, glória a Deus. Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Deus não revela a sua vontade a meninos tolos. Como diz Deus não revela a sua vontade a meninos espirituais. Deus revela a sua vontade àqueles que são sábios e têm entendimento espiritual. Deus vai revelar a sua vontade a pessoas maduras que estão preparadas para executarem a vontade de Deus. Por que Deus revelaria para quem não está preparado para executar? Para cumprir? Think about that. Let that sink in. Vai, deixa a ficha cair aí. Porque você está pensando em alguém, começa a pensar em você mesmo. Eu estou pensando em mim aqui, gente. Por que nós queremos saber aquilo que não estamos preparados para executar? Porque se Deus revelar, você vai dizer: não, Deus, é muito para mim, eu não posso ainda, não sou capaz, Deus, eu não quero, Deus, eu quero fugir, não sei o que. Deus não revela para pessoas que não estão preparadas para executar. Por isso que Paulo fala: conheçam a vontade de Deus, mas em sabedoria e entendimento espiritual. Para que, Paulo, tudo isso? No versículo 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso é para você crescer e amadurecer, é para você viver os propósitos de Deus. O que Paulo quer? Que você viva os propósitos dele. Aí no versículo 11 ele fala assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. E o 12, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos. Por que Paulo quer que você conheça a vontade com sabedoria, com entendimento? Que você viva uma vida agradável a Deus, que você viva de acordo com a vontade de Deus, para que você entenda o plano da salvação de Deus e seja grato por aquilo que Ele já fez por você. Você sabe o que é ingratidão?
Ingratidão, logicamente, é não ser grato por algo, não é? Você pensou que era uma pegadinha? É fácil, né? Ingratidão é aquela pessoa que não consegue ser grata por algo. Paulo fala assim, nós precisamos entender o plano de Deus, o propósito de Deus, para que nós possamos ser gratos por aquilo que Ele já fez, não aquilo que Ele vai fazer. Aqui está o segredo. Você quer ser um crente contente, contentado? Aprenda a ser grato pelo que Ele já fez. Tudo que virá é apenas bônus. Tudo que virá é apenas extra, é bônus. Ele vai dar pela graça, pelo favor, mas o que Ele já fez é suficiente. Irmãos, Ele pegou uma pessoa suja, pecadora, lavou com o sangue dele, regenerou, santificou, justificou e falou, eu vou te fazer um príncipe no meu reino. Irmão, se isso não é suficiente, não vai ser a casa, não vai ser o carro, não vai ser o bem, não vai ser as bênçãos. Se isso não for suficiente para você, nada mais será. Então é ser grato pela salvação. Ele falou assim, ó, sejam gratos, ou dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele vos capacitou a participar disso. Aí Paulo termina a sua oração, e agora no versículo 12, Paulo passa de uma oração, e a maioria dos teólogos creem que ele começa agora um hino espiritual. Muitos teólogos creem que esse hino é da autoria do próprio Paulo. No versículo 12 ele começa a cantar um hino de exaltação à supremacia de Cristo. Mas só que nós não podemos separar o versículo 13, desculpa. Não podemos separar o versículo 13 do versículo 12. Porque no versículo 12 ele fala, dê graças pela salvação. E no 13 ele começa a exaltar a Cristo pela sua supremacia. Porque todo mundo que aprende a ser grato por ser salvo, vai aprender a louvar a Deus pela supremacia de Cristo. Você e eu, quando nós aprendemos a ser gratos pelo que Ele já fez na cruz do Calvário, vai ser muito fácil abrir a nossa boca para exaltar por quem Ele é. Paulo primeiro nos ensina a sermos gratos pelo que Ele fez, e depois nos ensina agora a abrir a nossa boca e exaltar, glorificar por quem Ele é. Amém ou não amém? Você quer aprender a ser grato? Seus lábios precisam exaltar e glorificar a Cristo. Aí Paulo entra agora no seu hino espiritual, e ele começa, eu quero que vocês me sigam por favor, o 13. Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Primeiro, Paulo começa agora a dizer o que Cristo fez. Ele falou, vocês precisam conhecer a vontade de Deus em toda sabedoria, em todo conhecimento. Vocês precisam viver de uma forma agradável a Deus. Vocês precisam ser gratos a Deus pela salvação. Por quê? Por aquilo que Cristo fez. Seguindo o texto, essa é a ordem do texto. Então nós vamos ser gratos por aquilo que Cristo fez. Ele nos libertou do poder das trevas. Cristo nos libertou. Ele é o nosso libertador. Então Cristo nos libertou. Irmão, eu não sei se você está aprisionado em alguma coisa ainda. Eu não sei se você entrou hoje aqui e você ainda está aprisionado em algumas coisas. Talvez alguns vícios que você vem carregando. Talvez alguns hábitos que vem aprisionando você. Mas eu tenho uma notícia para você, e essa notícia já aconteceu há 2000 anos atrás. Cristo é o nosso libertador. Não existe razão alguma que um cristão deva viver aprisionado a qualquer coisa. Mas pastor, é difícil. Não, porque você está dependendo das suas forças. Se você colocar a sua fé em Jesus, e você crer no que Ele fez na cruz do Calvário, não vai ser difícil não. Eu tenho essa notícia para você. Eu sei que com Cristo é fácil. O problema é quando nós não queremos submeter a Cristo. Ele é o nosso libertador. Eu não sei o que você está enfrentando, o que tem aprisionado você.
Eu converso com alguns cristãos que falam: eu sou muito ansioso, mas Cristo te libertou da ansiedade. Mas eu sou depressivo, mas Cristo te libertou da depressão. Mas pastor, é uma doença, mas Cristo te libertou das doenças. O que você precisa em nome de Jesus Cristo é crer que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer, Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou do quê? Ele nos libertou do império das trevas, do poder das trevas. Essa palavra em grego, na verdade ela é ruamai. Em inglês fica quase ruamai, né? Ruamai. Essa palavra significa trazer a si mesmo, resgatar, libertar. Cristo nos libertou dos poderes das trevas. I want that to sink in. Eu quero que isso caia, que a ficha caia na sua cabeça. Se você está andando em trevas, você não foi liberto ainda. Cristo nos libertou do poder das trevas. Irmãos, eu não sei o que tem paralisado você, o que tem aprisionado você, eu não sei as correntes que ainda estão te segurando, mas Cristo nos libertou. Ele te libertou, Ele te tirou deste lugar, no momento que você aceitou Jesus, no momento que você disse: eu quero Ele na minha vida, no momento que você depositou a sua fé em Jesus, tudo foi quebrado, tudo foi liberado. Ele te transportou, não foi parcial. Preste atenção, não foi parcial. Tem pessoas que ainda creem em maldição hereditária para cristãos. Não existe isso. Cristo nos libertou. Ele nos libertou. Para quem não está em Cristo, tudo bem, mas para quem está em Cristo, tudo se fez novo, uma nova criatura, tudo se fez novo. Não existe, em nome de Jesus. E talvez você entrou aqui hoje dizendo: mas não tem jeito, pastor, eu já tentei. Não, agarra vergonha na sua cara, então, em nome de Jesus. Você não tentou, você se contentou em falar, em dizer que você já tentou. Você está contente, satisfeito em dizer: eu já tentei. Mas aquele que é liberto em Cristo não consegue viver nas trevas, não consegue. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão? João escreve assim: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Ele é o teu libertador. Diz amém, por favor. Ele é o teu libertador. E como que Ele conseguiu nos libertar? 1 Pedro, Ele não nos libertou com preço de prata ou de ouro, mas foi com preço de sangue vertido naquela cruz. Ele nos libertou, Ele pagou por mim e por você. Agora, esse mesmo versículo, Ele não apenas nos libertou, Ele nos transportou. Primeiro Ele nos liberta, depois Ele nos transporta. Porque se Ele nos libertasse, agora aqui está a chave de tudo, se Ele nos libertasse e nos deixasse nas trevas, como nós sairíamos de lá? Por isso que eu falei que não tem como se tornar mais fácil. Porque Ele não só nos libertou, abriu as nossas correntes, quebrou as nossas cadeias, Ele pegou a gente das trevas e nos transportou. Ele falou assim: se eu apenas libertar vocês, vocês não são capazes de saírem dessas trevas. Então eu vou libertar e vou transportar vocês, olha só, para o reino do seu Filho amado. A obra é completa, Jesus nunca para no meio. Ei, você não entendeu, Deus não terminou. Se você ainda está em trevas, Ele não terminou a obra na sua vida. Se você ainda está acorrentado, Ele não terminou, porque Ele te liberta e te transporta para o reino do seu Filho amado. Ele te transporta. Quando Paulo fala isso, ele está lembrando o que os reis do Antigo Testamento, os reis de antigamente faziam. Quando eles conquistavam um povo, eles pegavam aquele povo e transportavam o povo para o seu reinado, para que eles agora fossem parte da sua cultura, das suas leis, dos seus benefícios. Nabucodonosor fez isso com o povo de Israel, com o povo de Judá. Ele pegou o povo de Judá e transportou. Por que Daniel, Ananias, Azarias e Misael estavam lá na Babilônia? Porque eles foram transportados de Judá para a Babilônia. Nabucodonosor, quando conquistava uma terra, para enfraquecer a terra,
Para enfraquecer o império, ele tirava as pessoas mais importantes de lá e levava para o seu reino. Quando Cristo libertou você, ele enfraqueceu o reino das trevas, tirando as pessoas mais importantes de lá e trazendo para o reino do seu filho. Você não entendeu a importância que você tem. Ele tirou você. Ele tirou, eu vi. Aleluia! Perdi meu raciocínio por causa da Vivi. Ele tirou você. A gente acha às vezes que isso é algo pequeno. Não. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vocês vão e deem frutos. Eu escolhi vocês. Sabe o que ele falou? Eu escolhi entrar no reino das trevas. Eu escolhi ir lá tirar vocês com mão forte. E eu escolhi colocar vocês assentados na minha mesa. Vocês são príncipes e princesas. Em nome de Jesus. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Quando ele diz reino, essa palavra reino vem da palavra basileia, que quer dizer domínio. Não é um lugar físico, mas é um domínio. Irmãos, pastor, quando que eu estava no reino das trevas? Não é um lugar físico, é o domínio. É o domínio das trevas. Quando ele transportou, ele não transportou para um lugar físico ainda, mas ele transportou para o domínio do Filho, do seu amor. Ele transportou para o domínio do Filho. É por isso que hoje Satanás não pode mais te acusar. Por quê? Porque aquele que está no domínio do Filho não tem mais acusação contra eles, pois agora, Romanos 8:1, já não existe mais nenhuma condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele falou assim, já não tem mais condenação. Por quê? Porque o reino mudou, as regras mudaram. Aquele reino era de condenação, este é de graça e favor. Você não está entendendo. Agora ele vai começar. Ele é a imagem do Deus invisível. Coloca aí, fica comigo, segue os versículos comigo, não tira não, por favor. 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo agora começa uma das maiores e melhores e mais lindas exposições da pessoa de Cristo. E eu sei que hoje vai aparecer uma aula de teologia, vai aparecer um curso, mas eu quero que você saia daqui entendendo isso. Eu preciso que você entenda. Paulo começa agora a combinar o material de Gênesis 1:2 com o material da nova criação. Paulo começa a relacionar a criação, a primeira criação de Gênesis 1:2 com a nova criação que aconteceu na cruz do Calvário. E ele vai falar que as duas criações, a primeira em Gênesis, a segunda na cruz, são fundamentadas em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia disso. Paulo agora começa, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a plenitude de Deus corporeamente. Tudo que existe de Deus está contido em Cristo. Olha o que fala Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1:3. Ele é o Filho, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter uma pessoa da Trindade que está em forma física. Essa pessoa é Jesus Cristo. Deus é Espírito. O Espírito Santo, logicamente, é Espírito. Uma pessoa apenas vai estar em forma física, corpórea, e nele reside toda a plenitude, a completude da plenitude de Cristo, de Deus. Então, Cristo, e Paulo está falando assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é verdadeiramente, completamente Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Por isso, quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o Pai e nós conhecemos o Espírito. Ele é a expressão exata de quem Deus é. É por isso que o relacionamento com uma pessoa de Cristo é tão vital para nossas vidas cristãs. Porque se você entende Cristo, você entende o Pai, você entende o Espírito. Jesus é a parte da Trindade que tornou um Deus invisível em uma pessoa visível. Antes de Cristo vir à Terra, Deus era invisível.
exceto algumas teofanias que aconteciam no Antigo Testamento. O que é teofanias? É quando Deus aparecia em forma corpórea. Nós vemos isso lá por exemplo, com Abraão, quando apareceram os 3 anjos, e um deles era o próprio Cristo. Então Cristo algumas vezes apareceu em forma corpórea, chama teofania. Mas além disso, Deus nunca se manifestava. Por quê? Nenhum olho pode ver Deus, porque Ele é Espírito. Ninguém pode ver a Deus. Então quando Cristo veio, Cristo trouxe uma forma física, uma imagem para quem Deus é. A imagem perfeita. O homem perdeu a sua imagem no Éden. Cristo restaurou a imagem do homem quando ele nasceu aqui na terra. Você está entendendo até agora? Então Jesus tornou a Trindade, que era invisível até o momento, em uma pessoa física que representa a Deus. São 3 pessoas na Trindade. Logicamente Cristo não é Deus, Cristo não é o Pai, melhor, Cristo não é o Espírito, mas Ele representa a totalidade de Deus. Jesus revelou a Deus e o fez conhecido como nunca antes. O que Paulo está dizendo aqui, ele falou: primeiramente eu quero que vocês entendam que Cristo é a completude, Ele é totalmente, Ele é a plenitude de Deus. Não podemos olhar para Cristo e pensar que Ele é um Deus menor, um Deus maior. Ele é tudo que há de Deus. Olha o que fala João capítulo 1, versículo 18, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então um dos papéis de Cristo aqui na terra era revelar o Pai, era revelar Deus. E Paulo começa dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito não significa que ele foi criado. Essa palavra vem do grego protótokos, que representa um título de supremacia, o principal. É o título designativo para o filho que é herdeiro dos tesouros da família. Então, em outras palavras, Cristo, Ele é o primogênito da criação, Ele é o herdeiro da criação, Ele é o principal da criação, Ele é o ser supremo da criação. Não está falando de nascimento, de ordem de nascimento, está falando de prioridade, de principal da criação. Vocês estão entendendo até agora? Nós vemos isso quando Deus fala com Abraão acerca de Isaac, porque Ismael nasceu primeiro, mas a Isaac foi dada a primogenitura. A herança foi através de Isaac, não de Ismael. Isso era apenas um título que representava a preeminência e a supremacia de Cristo. Então ele não foi criado. Por isso que alguns meses atrás eu preguei aqui e ensinei sobre o concílio de Niceia, né, que falava que ele foi gerado de Deus, ele não foi criado. Ele foi gerado em Deus e de Deus. Mas Paulo não para por aí. No versículo 16 ele fala assim: agora ele vai trazer uma revelação que até agora não tinha sido revelada ainda na Bíblia. Ele falou: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O que Paulo está dizendo aqui? Nele, na imagem de Deus, no Deus em forma corpórea, foram criadas todas as coisas. Mas a lista que Paulo dá aqui foi criada em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, porque a criação dos céus e da terra, dos seres angelicais, das potestades e poderes, deu-se no início de tudo. Então Paulo está dizendo, lá na criação do universo, quando Deus falou, haja luz, o agente que estava criando todas as coisas, era a segunda pessoa da Trindade, o Filho Jesus Cristo. Espera aí, gente, entenda comigo isso. Nele foram criadas, essa palavra nele, vem do grego en, em inglês fica até mais, faz mais sentido, nele, dentro dele, foram criadas todas as coisas. Você foi criado dentro de Jesus. Efésios 1:4 diz assim, que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, não foi? Acho que foi até num dos textos que vocês falaram com as mulheres,
que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Nele, dentro dele, ele é a esfera, ele é o ambiente de toda a criação. Cristo é o Senhor do universo e toda a criação encontra o seu valor e significado nele. Paulo diz assim: nele foram criadas todas as coisas, ele não deixa lugar para nada mais. Então tudo que se criou foi criado em Cristo. Você está entendendo? João 1 fala assim: no princípio era o que? Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é o agente pelo qual tudo foi criado. Tudo foi criado. 1 Coríntios 8,6 diz assim: 1 Coríntios 8,6: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Ele foi o meio de toda a criação. E Paulo agora começa a dar uma lista das coisas criadas. Ele fala assim: os céus e a terra, visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, principados e potestades. Ele está falando que lá na criação, lá em Gênesis capítulo 1, quem estava criando era Jesus. Jesus estava criando. Jesus não foi criado no ventre de Maria. Jesus não passou a existir quando veio a essa terra. Ele sempre existiu, ele estava com Deus e ele era Deus. E através dele tudo foi criado. Versículo 16 diz assim: no final do versículo 16: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele começa o versículo dizendo que nele, palavra en. Ele fala agora, por meio dele, a palavra dia, de onde vem a palavra diâmetro, através dele, e para ele, a palavra eis, propósito de toda a criação. Então, toda a criação foi feita nele, ele é o ambiente da criação, através dele, ele é o agente da criação, e para ele, ele é o propósito da criação. Você foi criado nele, por ele, e você foi criado para ele. É por isso que nós temos que investir tempo e esforço no relacionamento com aquele que nos criou, nele, por ele e para ele. É por isso que é importante que ele seja a pessoa mais importante das nossas vidas, porque nós fomos criados nele, por ele e para ele. Se eu não encontrar o meu propósito nele, se eu não for direcionado por ele, e se eu não viver para ele, eu não vou saber qual é a vontade de Deus para mim, porque eu fui criado para ele. Você está entendendo? Glória a Deus. Cristo é a pessoa mais importante que nós deveríamos conhecer, a pessoa que nós mais investimos tempo, mais passamos tempo, mais conhecemos, porque nós fomos criados nele, por meio dele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Aleluia. Nós somos criados por ele. Paulo está falando assim, ó, lá na fundação do mundo, ele já era o agente criador, mas na virada dos séculos, ele se tornou o agente redentor. Ele criou você, nele, por ele e para ele, mas você perdeu a sua visão, o seu propósito, a sua meta, o seu foco durante o reinado do pecado aqui na terra. Mas por ele ter criado você nele, por ele e para ele, ele não desistiu de você. Ele desceu do seu trono, morreu numa cruz para também se tornar o seu libertador e o seu redentor. Você não está entendendo o que eu estou falando? Ele fez tudo por você. Como pode ser mais fácil do que isso? Aleluia! Ser crente não é difícil. O difícil é entender quem Cristo é. Porque quando você entende, quando você compreende, se torna fácil ser crente, irmãos. Porque nada mais te atrai. Se eu fui criado nele, por ele e para ele, o que vai me atrair? O que vai ser mais valioso? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei algo mais precioso.
Quem vai conseguir me dar mais propósito do que aquele que me criou? Quem vai conseguir me preencher mais do que aquele que me formou? Quem vai conseguir preencher o meu coração da forma que Ele consegue? Ninguém consegue fazer isso, é somente Ele. Ei, Jesus, aleluia! Ele é o ambiente, Ele é o instrumento, Ele é o propósito, Ele é o redentor, Ele é o libertador, Ele é o justificador, Ele é tudo. É por isso que quem bebe dessa água jamais terá sede. Quem beber dessa água jamais terá sede. Aí Paulo começa, vamos lá. Ele formou nele, através dele e para ele. Agora, 17, por favor. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Essa palavra subsiste vem do grego sunistal, que significa que Ele segura todas as coisas juntos para que elas não caiam aos pedaços. Literalmente é isso que está dizendo. Ele sustenta todas as coisas, Ele segura, Ele é aquele que holds it all together, Ele é aquele que maintains everything in place, Ele é a pessoa que consegue fazer isso. Então vamos lá, Ele criou nele, por Ele e para Ele, e não só isso, Ele ainda sustenta tudo. Irmãos, Ele sustenta você, Ele sustenta o universo, Ele sustenta as estrelas nos lugares dela, os planetas nos lugares deles, Ele sustenta a gravidade funcionando. É Ele quem fala para o mar, vem até aqui, daqui não passa. É Ele quem fala para o vento, sopra de lá para cá. É Ele quem faz todas as coisas. Por que você está preocupado se Ele vai dar conta da sua vida? Irmãos, eu acho que a gente não entende quem Cristo é de verdade. Uma pessoa ansiosa não entende quem Cristo é de verdade. Se Ele sustenta os planetas nas suas rotações, eu ouvi alguém falar um dia que se a Terra mudar sua rotação em uma fração de segundo, tudo se implode. Ele sustenta a Terra num lugar de perfeita temperatura, da distância do Sol. Se fosse um pouquinho mais perto queimava, um pouquinho mais longe congelava. Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta o universo. Ele olha para você e fala assim: eu estou sustentando você, a sua família eu sustento, o seu trabalho eu sustento, eu estou cuidando de você. E quem entende quem Ele é não consegue duvidar do que Ele faz. Aleluia! Não se preocupe, você está em boas mãos. Tem um jingle, né, de uma companhia de seguro que fala: you're in good hands. Você está em boas mãos. Irmãos, quando nós compreendemos a grandeza de quem Cristo é, tudo se torna fichinha. A gente olha para a nossa situação, o meu Cristo sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. E Paulo continua: tudo subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, o principal dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo está em Cristo. Toda a plenitude, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder, tudo. Tinha um pastor que falava assim, vou continuar falando até você dar glória a Deus. Tudo está nele. Ele fazia isso mesmo. Gente, tudo está contido em Cristo. Você não serve um Deus qualquer. Eu acho que às vezes nós esquecemos, nós colocamos Deus como se fosse uma estátua que não fala, que não ouve, que não move. Você não serve um Deus qualquer, você serve o Deus que sustenta todas as coisas, e para Ele não é trabalho não pense que Ele está lá, estou suando para sustentar, não, Ele sustenta porque Ele já deu a ordem dEle, ela é completa, Ele já deu a ordem, nada foge do seu controle. O que você tem enfrentado? Qual a sua dificuldade? Se Ele estalar os dedos, se Ele pensar, você só passa por aquilo que Ele te permite passar. Aleluia! Eu não vou parar aqui na reconciliação do céu e da terra,
mas só para nós entendermos que através da obra da cruz até os céus foram reconciliados. Vai muito além de mim e de você. Até os céus foram reconciliados. Mas eu quero pular com vocês. Por que Paulo está descrevendo quem Cristo é? Por que Paulo está falando aqui de quem Cristo verdadeiramente é e explicando o que ele fez? Está contido lá no versículo 24 em diante. Coloca o versículo 24 para mim em diante, por favor. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação para a parte de Deus que me foi confiada a favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora, preste atenção. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Havia um mistério que estava escondido durante séculos e gerações. O que ele estava falando? Esse mistério estava escondido durante o tempo do Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, esse mistério era escondido, eles não entendiam, eles não tinham a revelação. Paulo falou, mas agora, nos dias de hoje, nos dias de Paulo, Cristo revelou o que ele tinha já preparado antes da fundação do mundo. Existia um mistério, mas espera aí, Paulo, o mistério não era que Cristo fez todas as coisas? O mistério não era que foi nele, por ele, para ele, e ele sustenta todas as coisas, ele reconciliou? Esse não era o mistério? Não, tudo isso é importantíssimo. Tudo isso é importante para você entender quem Cristo é. Mas você quer saber qual é o mistério de todas as coisas? Versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Fica de pé comigo, por favor. Eu vou terminar, porque quando você fica em pé, você dá mais glória. Ih, Jesus. Olha só, 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios. Paulo, pelo amor de Deus, fala pra gente qual é esse mistério. O mistério é assim, ó, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Escute o que ele estava falando. Sabe qual é o mistério de tudo? O Deus que criou o universo, o Deus que formou nele, por ele e através dele para ele, o Deus que sustenta todas as coisas, agora habita dentro de você. Esse é o melhor mistério, é o maior mistério, é a melhor notícia de todas. Irmãos, como não querer um relacionamento com esse Deus? Como não querer conhecê-lo mais? Como não? Aquele que criou o sol. Uma vez eu vi uma ilustração que um pastor postou para mostrar a insignificância da Terra nos sistemas, no universo, na verdade na galáxia. Ele começa a colocar as estrelas perto da Terra e a Terra vai diminuindo, 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 diminuindo. Daqui a pouco ela desaparece e nós estamos ainda lá dentro dela. O Sol se torna pequeno perto das estrelas que existem. O Deus que criou tudo isso, Ele falou assim, o meu mistério que estava oculto no Antigo Testamento, é que um dia eu seria Deus Emanuel, eu seria um Deus que habitaria dentro de você, eu iria morar dentro de você. Esse é o mistério. E sabe o que é isso? É que esse mistério, Deus em nós, é a esperança da glória. Nós somos selados para a glória. Aleluia! Ei! É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós servimos. Tem muita gente procurando resposta fora, mas a resposta está dentro. Tem muita gente procurando saciar de fora, mas a água está dentro. Tem muita gente querendo preencher o vazio com coisas externas, mas Ele está dentro. O mistério que estava oculto era: um dia eu vou morar dentro de você, eu vou residir dentro de você, e nunca mais vou me separar de você. Nunca vos deixarei órfãos. Deus, Criador, aquele que com a sua palavra formou todas as coisas, olhou para mim, para você e falou: não basta eu ser o Criador, não basta eu sustentar tudo, eu quero morar dentro. Eu quero morar dentro.
A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em você, você sabia disso? Você não tem qualquer um morando dentro de você. Gente, às vezes nós menosprezamos aquele que habita dentro de nós, porque se nós dessemos o valor devido a Ele, nós seríamos mais espirituais quando estamos sós com Ele do que quando estamos em público com Ele. Nós seríamos mais honestos quando estamos a sós com Ele do que até quando somos em público, porque em público reflete o que os outros pensam, mas quando estamos a sós reflete o que Ele é. Você não está entendendo? Esse Deus decidiu habitar dentro de você, com seus erros, com suas falhas, com seus pecados. Ele falou: eu vou fazer morada dentro de você. O que você tem enfrentado que tem feito você esquecer isso? Quais são as palavras que você tem ouvido que tem feito você duvidar do valor que você tem para Deus? O seu valor foi provado há mais de 2000 anos atrás. O seu valor foi provado numa cruz. O seu valor foi provado quando Ele derramou o sangue por você e Ele decidiu habitar dentro de você. Agora eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê esse entendimento de quem você é em Cristo. Eu quero orar para que Deus te faça entender. Eu quero que você saia daqui entendendo que não é um Deus qualquer, é aquele que te formou nele. Ele foi o agente que formou você. Você foi formado para a glória dele. Ele te sustenta. E para provar que isso é verdade, Ele veio morar dentro de você. E Ele falou assim: eu nunca vou te abandonar. Nunca te deixarei só. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus quer ter um relacionamento tão profundo com você, tão profundo com você, que cada dia você vai brilhar da glória. Nós fomos selados, irmãos, para a glória. Cristo em nós, esperança da glória. Você foi selado para a glória. Você foi selado para a glória. Eu quero orar com você. Você que está enfrentando dificuldades e problemas e tem esquecido daquilo que Deus tem depositado em você, porque hoje você vai sair daqui diferente. Eu creio em nome de Jesus que hoje você vai sair daqui diferente. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui sabendo que o Deus que te criou nunca vai te deixar. Aleluia, vem para frente, eu quero orar com você. Rebaçoei deconanarababaê. Se você entrou aqui hoje seco, corre aqui para frente. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe. Olá, obrigado por nos acompanhar.